É surpreendente hoje um número como esse, com vídeos tão longos, que na verdade a nossa sociedade está nessa de passa tudo mais rápido, né? Uhum. A gente não lê mais matéria de jornal, por exemplo, a gente lê o título. E aí quando a gente demonstra esse comportamento para o mercado transforma isso num jeito de se dar bem. Falando, por exemplo, nesse lance mesmo de matéria jornalística, que o cara escreve um título que não é exatamente verdade, mas ele chama o teu clique, né? Uhum. E o texto em si ninguém lê, ninguém se importa. E um vídeo de filosofia de 3 horas funcionar no YouTube já é uma parada que chama atenção mesmo. Porque hoje meio que você tá no. Se você tá em casa de bobeira, se você tá pegando a condução para ir pro trabalho, ou qualquer coisa assim, tá numa rede social passando conteúdo cada vez mais rapidamente. Você não tá muito. Em geral, né? Não tô falando. Claro, existem exceções. Mas eu vejo porque na minha casa tem 2 crianças. E elas adoram esse tipo de coisa. De derreter o cérebro. Sabe? Os troços bestão que fica passando e tal. Que a ponto da gente ter que cuidar do que elas estão vendo, inclusive. Mas o meu ponto é que a gente vive de um jeito que é tudo rápido. É tudo. Ah, me dá logo o próximo. Putz. Pô, fala de uma vez. Putz, cara, a gente consegue acelerar o áudio do WhatsApp, né? Então a gente É não quer que as verdade. pessoas liguem pra gente. Manda um áudio aí que eu aperto no 2x e valeu. Né? Tamo nessa. E aí, pô, ouvir uma palestra de 1 hora sobre filosofia é realmente impressionante. Eu acho curioso imaginar essa pressa toda para fazer o quê? A maioria das vezes é pra não fazer Para nada. não fazer absolutamente nada, esse é o fato. Tá? E é curioso porque essa modificação, esse surgimento de um interesse cada vez maior, é um fenômeno relativamente recente. Tá? Tem mudado muito rapidamente esse perfil. O canal de Nova Acrópole no YouTube tem 15 anos apenas. No início, eu falava, assistiam 3 pessoas, que era eu, a minha auxiliar e a minha mãe. Quando minha mãe não assistia, caía 30% da audiência. Ou seja, isso foi crescendo, foi ganhando volume, as pessoas foram aderindo e hoje nós temos um público considerável, ou seja, significa que esse interesse tem aumentado. Talvez a pandemia tenha feito a gente pensar um pouco mais nas coisas que realmente a gente devia estar pensando. Aconteceu o período de pandemia lá, o canal funcionou um pouco melhor? Nós aceleramos, sim, É? o nosso Aqui também. funcionamento. A gente estourou na pandemia, na verdade. E eu fico pensando, cara, eu acho que na pandemia as pessoas, putz, cara, olha, a gente tá sendo. Há uma ameaça aqui. Putz, cara, será que eu vou pensar melhor aqui na minha vida? Sim, É, tu sentiu um movimento, alguma coisa assim, ou sei lá, tô só viajando? não, nós crescemos também bastante na pandemia, por mais pessoas tinham interesse, nós aceleramos o ritmo também. Mas eu não acredito, honestamente, É? que a mentalidade de uma pessoa mude só porque houve uma pandemia. Você muda de dentro para fora, não muda de fora para dentro. Há uma reflexão enquanto o medo existe. Passou o medo, eu volto ao estado original. Se você não está necessitando de mudanças, aquela reflexão não se perpetua. Não há como você obrigar uma pessoa desde fora a esgotar um modelo de vida e partir para outro. Não há como fazer isso. Tá? Então, as pessoas me perguntavam durante a própria pandemia, vamos sair daqui mais lúcidos, mais sábios? Eu sempre disse, olha, não é assim. Porque senão bastava colocar a humanidade inteira passando pandemia o tempo todo e a gente cresceria tremendamente. Tá? Não é assim. Nós não crescemos porque fatores externos nos obrigam. Há pessoas que passam por dores intensas e nem por isso crescem nada. Tá? O crescimento é uma disposição interna. É como aquele clique que você falou. Em determinado momento eu esgotei uma forma de vida e agora quero procurar alguma coisa mais humana, mais profunda, mais digna de um ser humano. Mas isso pode ser demonstrado? Porque, cara, ó, do jeito que você tá falando, eu fico meio. Putz, então peraí, cara. Então ferrou. Porque, assim, se eu preciso que a pessoa esgote de fato esse modo de vida, não adianta eu mostrar para as pessoas, por exemplo, que existe um algo ali para você pensar, uma maneira melhor de você enxergar a realidade.
Mas eu gosto de acreditar que adianta. Eu também. Inclusive, nem estaria aqui se não acreditasse. O que é muito verdade, você acabou de falar. É mesmo. É um fato. É claro que a gente semeia, mas a gente não pode garantir onde vai brotar e onde não vai brotar. A função da gente é semear e oferecer. Mas você não pode obrigar uma pessoa a ser filósofo. Nem uma pessoa muito próxima, nem que seja o teu filho. Você não obriga se ele não tem natureza para isso. Tá? Por isso que eu digo que ninguém pode conceder a alguém a qualidade de filósofo. Ele conquista por si próprio. Tá? O que é um filósofo, então? O que é um filósofo? Bom, a etimologia fala de amor à sabedoria. Filósofo é uma pessoa que tem uma inquietude, que às vezes vem desde a infância e adolescência, por entender o que ele está fazendo aqui, um sentido para a vida, qual é o propósito dele estar aqui. Ele tem necessidade de fazer com que a vida dele some alguma coisa, não seja em vão. Ele tem necessidade de dar um propósito, um sentido, um direcionamento e sentir que o tempo está passando de uma maneira válida. Um filósofo sente necessidade de crescimento como ser humano. Ele se autoavalia, ele percebe que ele não está crescendo, se angustia com isso. Ele tem necessidade de aportar valor ao mundo. Ou seja, ele quer deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que ele recebeu e a si próprio. Ele quer sair daqui um pouco melhor do que ele era quando chegou. Então, essa chamada do futuro, essa inquietude, essa necessidade não só de fazer perguntas, mas na medida das suas possibilidades de encontrar pequenas respostas que vá nos aperfeiçoando como seres humanos, é típico do filósofo. O filósofo é um inquieto e não se contenta enquanto ele não consegue dar um passo adiante nesse rumo à sua condição humana plena. A tua definição de filósofo, ela não necessariamente diz que isso daí é uma profissão. O cara pode estar, nesse momento, sei lá, dirigindo um carro e indo por esse caminho, né? Sim, disse que Platão, inclusive, costumava fazer isso. Qualquer profissão que se falasse para ele, ele dizia que porque naquela profissão o cidadão seria mais realizado, mais feliz se ele fosse também um filósofo. Então imagina você ter uma ansiedade por verdade, por sabedoria, quando você é um pai. Não vai ser um ótimo pai? Você tem uma ansiedade por verdade, por sabedoria, se você é um profissional de qualquer área, não vai ser o melhor profissional? Ou seja, a filosofia ela te dá mais lucidez, mais capacidade de saber onde você está pisando e vai te otimizar, seja lá o que for que você faça. É uma questão de qualidade de vida que ela aporta. Cada vez que eu cresço nessa direção. Uma coisa que eu acho muito interessante é você perceber que nós vivemos de uma forma, não vamos generalizar, mas existe muito isso, que as pessoas não têm nem curiosidade de saber se existe verdade ou o que ela é. Se eu tenho uma opinião sobre algo, essa opinião me favorece, ainda que você me prove por A mais B que a minha opinião está errada, eu não vou dar o braço a torcer. Por quê? Eu não quero saber de verdade. Eu quero saber a minha versão, a que me favorece. Não tenho interesse nenhum em verdade, mas apenas naquilo que favorece o meu interesse pessoal. Isso é curiosíssimo, ou seja, um total desinteresse pelo que as coisas são em si, pelo sentido das coisas existirem, estarem aí, pelo sentido de eu estar aqui, uma total apatia em relação às perguntas fundamentais da vida humana. Nós semeamos esse tipo de mentalidade, é uma coisa incrível. Eu prefiro não saber de nada. Se me prejudica, não quero saber. Não existe verdade. Cada um tem a sua. Você já não ouviu falar nisso? Não existe verdade. Cada um constrói a sua. Ou seja, uma alienação de qualquer busca de aperfeiçoamento fora do comum. Saber como utilizar o seu aparato racional, saber como qualificar as suas atitudes segundo certos valores universais, saber como desenvolver um comportamento mais dentro de normas morais que sejam compreendidas e não assimiladas só por medo. Tá? Ou seja, um conjunto de elementos que nos qualifica como seres humanos. Tá? E hoje a gente ficou apático em relação a essas ofertas. Para que eu vou querer isso? Isso não dá dinheiro. Isso não me dá destaque social. Para que isso? É verdade e, nossa, isso causa, em mim, causa um certo tédio e um certo, putz, a humanidade tinha que acabar, cara. Começando pelo jovem, com todo respeito ao jovem aí. Porque eu sinto que, realmente, assim, não tem A gente vê discussões, por exemplo, nas redes sociais, no Twitter, e
a desonestidade moral ali, intelectual, ela é a palavra de ordem da coisa. Então, o cara faz questão de fingir que não entendeu o que você está falando. Ou pior, entendeu o contrário, só de sacanagem. Você sabe que o cara não é um imbecil. Você sabe que o que tá dito ali tá claro. Daria pra interpretar de um jeito tosco? Daria, mas tem que fazer um malabarismo ético pra entender o contrário ali. E, putz, parece que é assim que funciona. A sociedade... Porque assim, as redes sociais pioram o ser humano, eu acho. Calma, calma. É como você dizer que, sei lá, a cadeira é que faz o preguiçoso. As redes sociais são uma forma de vociferar, de botar para fora as suas opiniões que podem estar distorcidas, mas ela não é culpada. Tá? É um meio sem lógica, né? Uma pessoa que quer distorcer a realidade, distorceria até com sinal de fumaça. Não necessitaria de redes sociais. Mas eu acho que a rede social amplifica e leva isso para mais longe, a ponto de o trabalho de convencimento de quem tá falando a verdade fica prejudicado. Porque a minha versão, ela pode ser mais gostosa, né? E ela chega mais fácil, às vezes até de forma anônima. Então, quando eu tô anônimo, eu sou mais corajoso. Tem várias questõezinhas ali que eu acho que o próprio jeito que a rede social funciona, que ela te mantém... ela te alimenta de coisas que você já é interessado. Não tá muito preocupado em, por exemplo, promover um diálogo. Em pessoas que discordam conversando. Esse tipo de coisa não tem. Com honestidade intelectual. Honestidade intelectual, não tem. E assim, tá bom. Quando eu falo não tem, eu quero dizer que, cara, tá em falta. Estamos precisando demais aqui. Mas, tanto que assim, eu nem falo nada no Twitter. Eu leio e sigo as pessoas lá porque, sei lá, preciso saber o que tá acontecendo na nossa realidade. Aí eu leio muito mais do que eu escrevo, porque quando eu escrevo, eu vou ter dor de cabeça. Especialmente se eu ficar prestando atenção no que as pessoas estão respondendo. Porque parece que é uma regra. Assim, eu vou, sei lá, ser um babaca. E vou ser desonesto intelectualmente e acabou. Essa é porque assim eu defendo o meu ponto de vista. E é o meu ponto de vista que vale. Porque não importa a verdade. Mas você tem que considerar que as redes sociais são um megafone. Exatamente o que você falou, dá mais visibilidade. Como megafone, ela pode dar visibilidade a coisas boas ou coisas ruins. Se preponderam as coisas distorcidas, é porque preponderam as coisas distorcidas na humanidade. E não foi a rede social que fez isso. É importante que a gente não transfira para algo um problema que é nosso. E sempre nos vitimizando, né? A tecnologia que está fazendo isso comigo. Não, fui eu que fiz a tecnologia. Eu me recordo que quando eu chamava um técnico para consertar o meu computador, ele costumava colocar no laudo assim, PO. E aí, que diabo é PO? Aí um dia eu fui perguntar o que é PO. Problema do operador. O problema do seu computador está entre a mesa e a cadeira. Ou seja, é o problema do operador das redes sociais. Tá? Que é a humanidade. Ela tirou esse megafone. Ela vai falar mais baixinho. Mas vai falar de quê? Das mesmas coisas. O que me deixa impressionada quando você fala de discussões sem honestidade intelectual, de pessoas que entram já para fazer comentários torpes, já com essa intenção, é que isso, num determinado momento, seria motivo de escândalo. E hoje não é mais. Isso já é esperado. Isso se banalizou. Ou seja, aquilo que seria um motivo das pessoas se escandalizarem, hoje está dentro de uma chamada normose, né? Se normalizou, se banalizou. Olá! Galera, já se inscreve no canal e ative o sininho, me ajuda aí por favor.